Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro, nós estamos em Marcos 9, do 14 ao 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou na mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não se expulsa de modo algum, a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse evangelho de hoje, onde Jesus faz um exorcismo, expulsa o espírito impuro de uma pessoa, aparece uma frase muito bonita que nos faz pensar. Jesus diz assim: "Tudo é possível para quem tem fé." E o pai da criança fala: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Ele disse que tem fé, mas pede ao Senhor que aumente a sua fé. E assim a obra de Deus vai acontecer nesta família, na vida desse jovem. Talvez hoje você, meu irmão, minha irmã, eu, também somos pessoas de fé. Mas precisamos que a nossa fé seja aumentada, que a nossa fé seja cultivada. E a receita é dada pelo próprio Jesus, a oração. Porque nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus disse: não se pode expulsar esse tipo de demônio a não ser pela oração. Assim Jesus chama a atenção dos discípulos. Talvez eles, meio que inconscientemente, quiseram fazer ali uma obra
porque Jesus estava no alto do Tabor com Pedro, Tiago e João, e os discípulos de repente estavam despreparados em termos de oração. Achavam que só pelo que tinham visto Jesus fazer, também conseguiriam fazer. E Jesus chama a atenção deles. É preciso estar em oração. Para expulsar as coisas ruins da nossa vida, é preciso estar em oração. E as coisas ruins não quer dizer propriamente uma possessão demoníaca, como era o caso dessa criança aqui. Existem muitas outras formas do inimigo agir na nossa vida. E a forma mais comum, diária, é a tentação. O demônio nos tenta ao pecado. E para fugir da tentação, para enfrentar essa adversidade, a oração. Então rezemos mais, irmãos e irmãs. Rezemos mais a missa, o terço, ler a Sagrada Escritura, estudar a vida dos santos. Jesus falou para nós há poucos dias na liturgia que esta é uma geração adúltera e pecadora. E nessa geração adúltera e pecadora é muito constante a ação do inimigo que nos tenta. A forma ordinária do demônio agir, a mais comum é a tentação. E às vezes nós não nos damos conta disso. Por isso a nossa fé vai diminuindo, porque também não rezamos, não investimos na fé, não lemos, não estudamos, não celebramos atentos o mistério de Cristo na Santa Missa. Então essa palavra aqui, além do foco que é o exorcismo que Jesus fala, não nos esqueçamos de que aparece, talvez até como o mais importante, quando Jesus fala da oração e quando esse pai diz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Peça isso para Deus e haja com coerência nesse sentido, para que de fato o Senhor, com a sua graça, venha em nosso auxílio e nos ajude em nossa falta de fé. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.